conto número 8 do livro Singradura, do Flávio José Cardoso. O conto se chama Olindona. É um conto narrado em terceira pessoa e o narrador vai citando ali homens que foram muito corajosos, sabe aquela coisa assim hiperbólica, exagerada, que fizeram coisas incríveis por causa de uma mulher, que é a Olindona, que é uma mulher muito linda. Então, vai citando casos, por exemplo, de um cabo que foi muito abusado, que pegou a roupa do tenente-coronel, um vereador que rapou o cabelo, um estudante que procurou uma caveira em Casqueiros, ou seja, vários homens que faziam de tudo para ficar com a Olindona e se submetiam a provas assim de coragem, né? E por que eles faziam isso? Porque essa mulher vivia de caprichos, ou seja, homem pretendente tinha de vir homem provado, ou seja, quer dormir, quer ter uma noite com Olindona, não é pagar, porque ela tem rendas. Não é ela gostar apenas, não. Essa pessoa tem que ser homem provado, tem que fazer prova, tá? E aí, se o homem, por exemplo, mostrasse algum sinal de medo, não vai conseguir a Olindona, tá? E é ela, a Olindona, que estabelece as regras. E quem conseguir, transa com ela. E ganhava o quê? Ganhava uma noite fidalga até a madrugadinha, a questão sexual aqui, né? Só que tem um detalhe, só uma vez, uma única vez, porque a Olindona não repete homem. E todo mundo ali querendo a Olindona, né? Por quê? Porque ela é muito linda, mas também mestre na questão sexual, ó. Olindona exercia como ninguém as práticas do ofício fêmeo. E essa Olindona tem uma casinha limpa na saída da ilha, em Arataca. E detalhe, ela não cobra nada pela questão sexual. Porque, de novo, ela tem dinheiro, vivia de rendas, tá? Então, para ter sexo com ela, noite com ela escolhe o homem pelas provas. Então, o homem tem que ser homem provado, homem corajoso, mas dentro das regras que ela impõe, as provas que ela dita, tá? Posto isto, fica claro, a paga, o gosto, eram as correrias que ela obrigava, tá? Então, não é dinheiro. Bom, e quem conseguia? Bom, conseguia ter uma noite esplêndida de sexo com a Olindona, e mais quem consegue vai meio que se vangloriando do tipo, né? Perguntem ali para a Olindona se sou homem ou não, tá? Bom, aí a gente entra no quesito que tem dois homens que estão querendo a Olindona. O Mingotinho 3x4 e o Jó Bagualão. Detalhe, né? O narrador, como quem não quer nada, diz que tem um soldado ali, reparem, o soldado Mariano. Pro valente e discreto, merece o respeito ideal. Depois eu retomo essa frase meio que perdida no conto aqui, tá? Desse soldado Mariano, que é valente, que é discreto e que tá merecendo o respeito da ilha ali, tá? Bom, esse Mingotinho aí, ele tem uns 20 e poucos anos e ele viu a Olindona e ficou louco por ela, tá? Só que no meio do caminho surgiu um concorrente, que é o Jó Bagualão, que também ficou louco pela Olindona. Então ela pode, enfim, ela poderia pedir, digamos, né, uma prova só pro Mingotinho, mas aí surgiu o Jó Bagualão também, tá? E que também ficou louco pela Olindona. E esse Mingotinho é nadador, pescador, pequenininho, 1,5 m, e o contrário do Jó Bagualão, que é mais forte, aquele marinheiro veterano, e os dois acabam discutindo, e o Jó Bagualão quer bater no Mingotinho. Tá, até covardia, né, o Jó Bagualão batendo no Mingotinho. Mas aí a Olindona interfere. Ó, só o mais forte vai ficar comigo. E aí o Jó Bagualão fica muito feliz, né, porque tem certeza que é mais forte que o Mingotinho. Só qual é o detalhe? É a Olindona que decide a prova. Então o que ela diz, né? Vocês não vão brigar, vocês vão nadar. E aquele que chegar primeiro 7 vezes seguidas da ilhota até aqui, uma por dia, às 5 em ponto, fica comigo. Bom, e aí então a gente tem uma prova agora de natação, tá? E aí os dois ficam prontos no horário, às 5 em ponto, né? E claro que isso gerou uma expectativa toda ali, muitas pessoas olhando, muitos curiosos, né? Enfim, e os dois se atiram no mar, tá? Bom, nos primeiros 500 metros, o Jó Bagualão tá na frente. Só que depois o Mingotinho mergulha e passa o Jó Bagualão. Então no primeiro dia vence o Mingotinho. Só que aí vão vir nos outros dias e o Mingotinho também vai vencendo, o que vai deixar o Jó Bagualão muito irritado. O que pensa o Jó Bagualão lá? Então o Piurrinha ia vencê-lo, ia ganhar 7 vezes seguidas, ia ter Olindona.
Então o que ele pensa? Né? Pô, eu vou perder para um cara que é 1,5 m, tá? E ainda esse cara vai ter a mulher, tá? E aí então o Jó Bagualão resolve fazer o quê? Mergulhar, só que nesse mergulho ele puxa o mingotinho pelos cabelos, aperta a garganta do mingotinho e mata o mingotinho, mata, tá? E aí o que faz o Jó Bagualão? Pega um barco e se toca. E aí a Olindona, ao saber disso, claro, fica triste, né? Enfim, se tranca em casa, começa a chorar. O Jó Bagualão acaba sendo preso após uma longa caçada, como diz o texto, né? E o conto fecha basicamente repetindo uma frase meio solta lá do conto, né? Porque como é que termina? Enquanto isso, o soldado Mariano, que a gente vê ele do Belvedere, do Mirante ali, né? Por bem discreto e valente, faz jus ao respeito ideal. Ou seja, dá a entender que a Olindona pode ser que esteja com esse soldado Mariano, que é respeitado ali. Por quê? Porque é valente e discreto, não precisa fazer essas provas todas, digamos assim, talvez, né, na frente de todo mundo e tudo mais, né, é um cara mais discreto.